Oi meus amigos, bem-vindos ao canal da Fana Lopes. Eu só estava esperando você chegar para eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar de Ubuntu? Você quer saber o que isso significa? Então não saia daí, porque o tema hoje é: existe Ubuntu em você? A gente vive hoje numa sociedade cada vez mais individualista. Você tem percebido isso? A gente vem sendo abraçado pela cultura do eu posso, eu faço, eu não preciso de ninguém. Então tudo é em função do eu. As pessoas estão vivendo de forma cada vez mais egoísta e por isso não tem sobrado espaço para os problemas do outro, para a dor do outro, para as perdas do outro. É cada um por si na terra do Murici. Você já ouviu falar disso? É como se a gente vivesse numa ilha, numa bolha, onde o que importa são os meus sentimentos, os meus problemas. Então, o lema dos relacionamentos tem sido esse: o importante é o meu bem-estar. Se tiver tudo bem para mim, então tá tudo bem. Lá em Minas tem um ditado que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse é o lema do egoísmo, né? O individualismo, ele é perigoso, porque ele coloca os meus interesses, os seus interesses, acima dos interesses do outro. E dentro, então, dessa visão egoísta, a pessoa coloca o foco dela em fazer sempre o que é melhor para ela, mesmo que isso possa trazer prejuízo para os outros. Então funciona mais ou menos assim: você trabalha numa sala com mais 5 pessoas e todas elas já disseram que não podem ficar num ambiente com ar-condicionado por causa dos problemas respiratórios que elas têm. Mas como você é o chefe delas e você gosta de um ambiente bem friozinho, então você faz o quê? Você liga o ar no máximo, porque afinal o que importa é você. A gente precisa aprender a tirar o foco de nós mesmos, porque uma vida centrada na gente mesmo é uma vida totalmente vazia. Alguém já disse que existem 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que entram numa sala e dizem assim, aqui estou eu, e aquelas que entram e dizem assim, ah, aí está você. Tá vendo a diferença? A gente precisa aprender a enxergar o outro, porque a gente precisa de gente para ser gente. Você quer uma dica? Uma boa maneira de você se esquecer dos seus problemas é ajudar os outros a se livrarem dos problemas deles. Eu ouvi alguém dizer que servir as pessoas nunca é algo inteiramente generoso, porque quem dá sempre recebe. Salomão, em toda a sabedoria dele, ele disse que quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. Está lá em Provérbios, no capítulo 11, no verso 17. Na verdade, quanto mais você investir no outro, mais realizado e mais feliz você vai ser. Você já teve essa experiência? A gente precisa então tirar os olhos do nosso próprio umbigo para conseguir enxergar então o outro. E só quando eu faço isso, eu percebo que ninguém é alguém sem um outro alguém. É romântico isso, né? A gente não nasceu para viver sozinhos. Nós somos partes de um mesmo corpo, a família de Deus. E Paulo, quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, ele disse que o corpo é formado de muitos membros e que nesse corpo não tem espaço, não pode ter espaço para divisão, para egoísmos, para vaidades. Então ele diz que o olho não pode achar que não precisa da mão. A cabeça não pode achar que não precisa dos pés. Eu sou quem sou porque nós somos. Paulo diz que os membros, eles precisam então cooperar uns com os outros, de maneira que se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. E que se um deles é honrado, todos se alegram com ele. Está em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, de 12 a 27. Isso é Ubuntu, e a gente já vai falar um pouquinho sobre esse Ubuntu. A unidade do corpo de Cristo, ela está no coração de Deus. E já que é assim, a gente precisa então aprender a pensar de forma coletiva. A gente precisa aprender a torcer pelo outro, a motivar o outro, a cuidar do outro. É por isso que Jesus nos ensinou a orar assim:
Pai nosso que estás no céu. Jesus quer que a gente entenda que o privilégio de ter um Pai tão amoroso não é só meu, mas é de todos nós, porque o Pai é nosso. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou também a pedir pelo pão, não de uma forma individual e egoísta, mas Ele ensinou a pedir ao Pai para suprir não só as minhas necessidades, mas as necessidades dos outros também. Então a gente ora assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A verdade é que nós precisamos uns dos outros. A Bíblia fala lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, de 9 a 12, que melhor é serem dois do que um. Porque se um cai, o outro está ali para levantar, para apoiar, para estender a mão. Sabe aquele dia da má notícia? Como é bom ter alguém por perto para te dar uma palavra de consolo, uma palavra de alento, alguém para te dizer assim: eu estou aqui com você, a gente vai vencer isso juntos. Isso é cuidado de Deus. E da mesma forma que Deus usa você para cuidar de mim, Ele usa a minha vida para cuidar de você também. Hoje sou eu que estou de pé e posso ajudar você a se levantar, mas amanhã eu posso precisar das suas mãos, da sua força e da sua coragem para me levantar também. Talvez a gente não perceba, mas Jesus, Ele me abraça por meio dos seus braços. Ele me consola por meio das suas palavras. Ele me alegra por meio do seu sorriso. Ele me pega pela mão por meio das suas mãos. Então, nunca deixe o seu sorriso para depois. Não deixe para consolar alguém só quando você estiver se sentindo inspirado. Não deixe para estender sua mão para alguém só quando você estiver se sentindo forte. Talvez você não tenha palavras para consolar alguém, mas pode ser que só a sua presença, sem dizer palavra nenhuma, isso pode fazer toda a diferença. Pode ser tudo que alguém esteja precisando agora. Na carta de Paulo aos Romanos, ele disse assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está em Romanos 12, 15. Mas o que isso tem a ver com o Ubuntu? O Ubuntu é uma palavra que na cultura sul-africana quer dizer eu sou quem sou porque nós somos, como eu falei. O Ubuntu então é uma filosofia, uma ética africana que fala de respeito, fala de empatia, de compaixão pelo outro. Tem uma historinha que explica bem o que quer dizer Ubuntu. Diz que um antropólogo estava estudando os usos e os costumes de uma tribo africana e quando ele terminou o estudo dele, ele propôs uma brincadeira para as crianças daquela região. Então, ele colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e disse para essas crianças que quem chegasse primeiro levaria o cesto cheinho de doces. Aí, as crianças então se posicionaram e quando ele deu o sinal, elas se deram as mãos e começaram a correr juntas até a árvore. Elas chegaram juntas, elas pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. Então o antropólogo ficou surpreso com aquela atitude das crianças e foi aí que uma delas olhou para ele e disse: isso é Ubuntu. Como é que um de nós, a criança ainda acrescentou, como é que um de nós poderia ficar feliz se todas as outras ficassem tristes? Esse é o sentimento que precisa ser gerado no meu e no seu coração. Como é que eu posso ficar feliz se o meu próximo está sofrendo? E foi isso que Paulo falou na sua primeira carta aos Coríntios. Ele disse que quando um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem juntos. Eu comentei, tá em Coríntios 12, versículo 26. Então, uma pessoa com Ubuntu, ela tem consciência de que ela é afetada quando os seus semelhantes, eles são diminuídos e oprimidos, quando eles estão sofrendo. Essa filosofia, essa ética africana chamada Ubuntu, então fala do maior de todos os mandamentos, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Ubuntu, então, ele se resume nesse mandamento.
E nesse texto, que está lá no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 12, de 30 a 31, o próprio Jesus fala que não há outro mandamento maior do que estes. O que a gente faz para nós mesmos morre com a gente, mas o que a gente faz para os outros fica para sempre. Então, invista no sucesso dos outros, porque quando você ajuda alguém a subir a montanha, você percebe que você também está próximo no topo dessa montanha. Eu e você, nós crescemos na medida em que doamos de nós mesmos. Isso é investir no reino de Deus. Isso é Ubuntu. Será que existe Ubuntu em mim? Será que existe Ubuntu em você? O Ubuntu me faz perceber o valor do outro na minha jornada, nas minhas conquistas. Aliás, me faz perceber que seria impossível caminhar sem ele, sem o outro. Então, mostre para o outro o valor que ele tem para você. A cada dia, quando você sair de casa, saia com o objetivo de fazer alguém sorrir. Então, tente extrair o que existe de melhor nas pessoas. Existe Ubuntu em você? Então, motive as pessoas a descobrirem os seus talentos, os seus dons. Promova as pessoas, conduza as pessoas na direção dos sonhos delas. Existe Ubuntu em você? Então, ajude o outro a conquistar. E quando ele conseguir, alegre-se com a conquista dele. Celebre junto com ele. O nosso verdadeiro propósito é ajudar as pessoas a saírem de onde elas estão para elas chegarem onde Deus quer que elas cheguem. Existe Ubuntu em você? Então, ajude as pessoas a se transformarem naquilo que elas são capazes de ser. Assuma a missão de fazer as pessoas mais felizes, de deixar as pessoas melhores do que quando você as encontrou. Sabe por quê? Porque não tem nenhum investimento que renda tão bem quanto investir no crescimento do outro. E isso é um fato. Não é possível ajudar alguém sem ajudar a si mesmo. Tem uma frase que diz que os que levam o brilho do sol para a vida dos outros não conseguem evitar que esse mesmo brilho os alcance também. Um ato de bondade sempre traz retorno. É inevitável. Não é possível você segurar uma lâmpada para iluminar o caminho de alguém sem clarear o seu próprio caminho. O Ubuntu me faz enxergar que uma das marcas da verdadeira grandeza é investir na grandeza dos outros. Então, deixe esse tesouro transbordar. A grandeza que existe em você, ela não pode ficar depositada, parada em você. Ela precisa fluir para a vida dos outros, para a vida das outras pessoas. Ponha as pessoas para cima, em vez de jogá-las para baixo. Ame mais, sorria mais, console mais, se importe mais com o outro. Porque no final da nossa jornada, Jesus não vai perguntar para a gente o quanto a gente juntou, mas o quanto a gente distribuiu. Ele não vai perguntar para a gente o quanto a gente ganhou, mas o quanto a gente fez, do quanto a gente doou, a gente se doou. Ele não vai perguntar para a gente o quanto a gente conquistou, mas o quanto a gente motivou e ajudou o outro a conquistar também. Aqueles meninos lá daquela tribo sul-africana, eles aprenderam o significado do Ubuntu. Eles correram juntos, ganharam o prêmio juntos e comemoraram juntos. Eles entenderam que aquela conquista não teria nenhum valor se ela fosse comemorada por um só deles. Qual é a graça de comemorar uma vitória sozinho, não é? Eles deixaram para nós a grande lição do Ubuntu. Eu sou quem sou, porque nós somos. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu joinha, o seu comentário e se inscreva no canal, para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.